A história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. Boris Fausto. A nossa vinheta de hoje não vai ter música, por motivos óbvios que provavelmente vocês irão descobrir ao longo do vídeo ou somente pelo título. Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Recentemente eu terminei um livro que traz à tona um acontecimento impactante na história brasileira. Para ser mais assim, com foco maior no âmbito da sociedade mineira e para ser mais precisa na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Sim, hoje eu vou falar brevemente do livro Holocausto Brasileiro. Você já leu? Deixa aí nos comentários. Bom, o livro Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arbex, conta sobre o maior hospício do Brasil, onde 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia, como era chamado esse hospício, localizado na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Essas pessoas eram internadas à força e eram todas enfiadas dentro de um trem. E quando chegavam ao Colônia, suas cabeças eram raspadas e as roupas arrancadas, perdiam seu nome, perdiam sua autonomia, iniciavam uma nova vida ali e ali terminavam também. O que era para ser um hospital psiquiátrico para ajudar as pessoas e as famílias se tornou um verdadeiro campo de batalha, de luta, de sobrevivência. Talvez não seja à toa que construíram ao lado do hospital um cemitério. Sim, um cemitério ao lado do hospital, ao lado do hospício, que era para cuidar das pessoas. Será mesmo que foi à toa? Desenvolvendo, eu não sei qual é o seu nível de formação, qual é a sua profissão, mas eu tenho certeza que você tem a ciência de que não importa o diagnóstico, qualquer ser humano precisa ser ouvido, precisa ser respeitado, precisa ser tratado como pessoas que têm sentimentos, que têm sonhos, precisa ter acesso à alimentação, ao lar, à higiene básica, não importando o seu diagnóstico. Todo e qualquer ser humano precisa ter acesso a esses direitos. Esses direitos precisam ser preservados. No Hospital Colônia, além de desconsiderarem tudo isso, eles internavam pessoas sem fundamento nenhum. Não tinham nada para tentarem, bem entre aspas, justificar o ato brutal que ali acontecia, para tentar justificar o motivo das internações. Então, no Colônia, eram internadas pessoas homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder, meninas grávidas que foram violentadas, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiro aos quais perderam sua virgindade antes do casamento, eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos, alguns eram apenas tímidos. Sim, a maioria sem diagnóstico algum para tentarem justificar essa internação à força. Como os loucos viviam ali. Mulheres, homens, crianças, muitas vezes comiam ratos, bebiam água do esgoto, urina, eram espancados, eram violentados, em noites geladas eram atiradas para fora, muitas vezes nus ou às vezes com alguns trapos, e acontecia que muitos não conseguiam alcançar o dia seguinte, pois o que acontecia? Muitos morriam de fome, de frio, de choque, sim. Além de tudo isso, tinha o tal do choque que algumas pessoas levavam ali. E, gente, o choque era tão forte, que a sobrecarga derrubava a rede do município. Imagine como o tamanho da crueldade que ali acontecia, que as pessoas ali tinham que lidar. Olha só.
E agora vocês podem me perguntar o porquê de tamanha brutalidade. Gente, eu li o livro inteiro e não dá para encontrar um motivo além de ódio, de intolerância ao diferente, de ganância, porque sim, depois que esses pacientes morriam, eles davam lucro. Corpos eram vendidos para 17 faculdades de medicina no país e o mais bizarro é que ninguém questionava nada em relação ao número alto de corpos sem vida. As pacientes ali no hospital, no hospício Colônia, elas conseguiam proteger a sua gravidez passando fezes na sua barriga, pois elas falavam que achavam que aquilo iria garantir que nenhum funcionário a tocasse. Mas depois que o bebê nascia, eles eram doados para outras famílias, para outros lugares. E assim a gente entra em uma história que me tocou bastante, que é contada no livro, que é a história da Sueli. Sueli, paciente do Colônia, ficou gestante lá e deu o seu melhor no parto, deu o seu melhor durante a amamentação. No entanto, sua filha não conseguiu amamentar por muito tempo. Então, logo após 10 dias do parto, a sua filha foi arrancada do seu braço. Assim como acontecia com outras mulheres que ali ficavam gestantes. No prontuário de Sueli, revela que, após 22 anos seguinte ao parto, ela sempre lembrava da filha, do aniversário da filha, e sempre rezava com um terço rosa para a vida da filha. E ela dizia também a seguinte frase: uma mãe nunca se esquece da sua filha, mesmo quando não está mais com ela. E o desfecho dessa história, assim como a história de outras mulheres do Hospital Colônia, não é nada feliz. A filha de Sueli, quando soube de quem era sua mãe, com 20 e poucos anos, foi atrás. Mas a única coisa que Débora, a filha da Sueli, encontrou foi o terço rosa da mãe. De acordo com o livro, Ronaldo Simões Coelho, um dos primeiros médicos psiquiatras a denunciar o Colônia, realizou o gesto mais ousado. Denunciou no 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria as atrocidades cometidas no Colônia. Disse: lá existe um psiquiatra para 400 doentes. Os alimentos são jogados em coxos e os doidos avançam para comer. O que acontece no Colônia é a desumanidade, a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa e ela deixa de ser gente. É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido o protesto qualquer que seja a sua forma. Seria de desejar que o Hospital Colônia morresse de velhice. Nascido por lei em 16 de agosto de 1900, morreria sem glórias e, parafraseando Dante, poderia ser escrito sobre o seu túmulo: quem aqui entrou perdeu toda a esperança. Outras denúncias precisaram serem feitas para mudar o rumo daquele hospital e de entre outros no país que praticavam as mesmas ações do Hospital Colônia. Eu vou parando por aqui e convido vocês a lerem o livro da Daniela, O Holocausto Brasileiro, muito bem escrito. No entanto, eu observei, fui pesquisar mais a fundo e observei que só ele não é o suficiente para se aproximar das atrocidades que foram acometidas naquele lugar. Talvez nenhuma pesquisa, nenhum livro seja suficiente para se aproximar dos horrores que ali aconteciam. Para terminar, eu trouxe um pedaço do livro de Daniela, que está em seu livro. O fato é que a história do Colônia é a nossa história. Ela representa a vergonha da omissão coletiva que faz mais e mais vítimas no Brasil. Os campos de concentração vão além de Barbacena. Estão de volta nos hospitais públicos lotados que continuam a funcionar precariamente em muitas outras cidades brasileiras. Multiplicam-se nas prisões, nos centros de socioeducação para o adolescente em conflito com a lei, nas comunidades à mercê do tráfico. O descaso diante da realidade nos transforma em prisioneiros dela. Ao ignorá-la, nos tornamos cúmplices dos crimes que repetem diariamente diante de nossos olhos. Enquanto o silêncio acobertar a indiferença,
A sociedade continuará avançando em direção ao passado de Barbary. É tempo de escrever uma nova história e de mudar o final.